nosso próximo palestrante, professor Tiago Barcelos da Silva. Nosso professor Tiago, ele é da área de Química, na qual tem a sua formação acadêmica, então graduou-se em Química pela Universidade Federal de Pelotas, depois o seu mestrado em Química pela Federal de Santa Maria e o seu doutorado em Química Orgânica na Universidade de São Paulo. Além disso, o Tiago também realizou 2 pós-doutorados, um na Federal São Carlos e um na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ambos com foco em ciências exatas da Terra, ênfase em química orgânica. E atualmente o professor Tiago, ele é docente, ele é pesquisador, participa do programa de pós-graduação em Engenharia e Ciências Materiais e também em Biotecnologia, na qual também é o atual coordenador. Então, com satisfação aqui, temos o professor Tiago, que vai apresentar nanobiotecnologia, nanoestruturação de bioativos para o controle de pragas. Obrigado, professor. Professor Rodrigo, em nome de toda a equipe da Pró-Reitoria também, muito obrigado pelo convite, pelo espaço de poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui uma parte, né, da pesquisa que a gente faz ali no laboratório, né, e como o professor Rodrigo mencionou, né, eu sou um docente, né, aqui na universidade, da área de Química, atuando nos programas de pós-graduação em Biotecnologia, o qual atualmente estou como coordenador, e também no programa de pós-graduação em Ciências e Engenharias de Materiais. E eu vou apresentar aqui um trabalho que ele é bastante multidisciplinar e interdisciplinar, né, que ele trabalha bem nessas 2 vertentes, nessas 2 áreas, e abrange outras áreas também, né. E é um trabalho também que é bastante desafiador, assim, porque como alguém que teve uma dedicação na vida acadêmica a uma determinada área bem exata, né, que era a química orgânica, eu tive que me reinventar, né, dentro desses programas, principalmente da biotecnologia, né, tentando explorar uma área nova para mim, né, e isso foi um grande desafio, é um desafio, né, intelectual, né, acadêmico, né, e pessoal, né, mas bastante gratificante, tá? Tem uns resultados muito bons, né? Eu tive gente muito boa e gente boa trabalhando comigo para a gente ter esses resultados. Então é uma experiência bacana para ser contada, né? Muito bem. Qual que é o desafio aqui, né? Qual que é a força motriz desse trabalho que eu vou apresentar para vocês, né? A gente sabe, né? Pelas notícias, pela mídia, né? Que nós temos várias questões aí com relação ao aumento da população, né? E quando se fala nisso, se fala em sustentabilidade, se fala em alimentação, né? Tem várias questões envolvidas aí, né? Uma delas entra na questão da agricultura, agroindústria, né? E desperdício, né? Esse é o foco, desperdícios de alimentos, né? Se fala muito do crescimento populacional, né? Como é que a gente vai alimentar todas essas pessoas, né? Quase 8 bilhões, passando 8 bilhões da população mundial. Porém, tem muito desperdício, né? E quem sabe se esse desperdício não acontecesse, né, não teria tanto esse problema em expandir a matriz, né, de produção de alimentos, né? Então, a gente vê relatos aí, por exemplo, da ONU, né, fala sobre o quão grande é esse desperdício, né, quantas pessoas passam fome, né? E, juntamente com isso, né, tem um editorial da Nature Nanotechnology, lá de 2020, onde ele discute essa questão da agricultura, né, do custo ambiental que é a expansão da agricultura para a produção de alimentos, né, e ele termina aqui, né, vou só enfatizar aqui uma parte desse editorial, né, onde ele fala que fertilizantes e pesticidas, que é algo extremamente importante, né, na agricultura, baseado em nanomateriais, poderia, né, evitar, né, uma importante solução, poderia ser, na verdade, uma importante solução para esse problema, né? Então, e aí a gente começa a observar isso ao longo dos anos, né? Nem trago aqui, na verdade, trabalhos acadêmicos, eu trago aqui notícias, né, da mídia, né, que começa a falar sobre isso, né? Falar sobre inovação, sustentabilidade, nanotecnologia, né? Questão de inovação, né, que envolve, né,
o agronegócio, de novo, nanotecnologia, né? Então, isso é um assunto que está permeando, né, o mundo, né? Então, dentro das várias questões, uma delas, né, é a questão dos agentes patogênicos, né, principalmente para frutas, né, ou outros produtos da agroindústria pós-colheita, né? Então, aquilo que sai da pós-colheita, que vai passar por vários processos, o transporte, o armazenamento, né, mais um transporte, né, e assim ser colocado no mercado ali, né? E um dos principais problemas são essa ação de fungos, né, fungos causadores de doenças, entre eles aqui alguns fungos mais comuns, né? A gente vai focar aqui, o trabalho que eu vou mostrar para vocês é o Coletótron. O Coletótron é um fungo patogênico, fitopatogênico, que é causador dessas doenças aqui, que muitos de vocês já conseguem reconhecer, né? Conhecidas umas com podridão amarga, antracnose, né? Então, são fungos que acometem, a gente vê isso em casa, a gente vê isso no mercado, né? E você vê isso no mercado, às vezes num fruto, e não pega aquele fruto, né? E a gente sabe que aquele fruto vai ser descartado, né? Há algumas ações, obviamente, de distribuição, mas a gente sabe que em muitos lugares não fazem isso, né? Tá? Ou muitas vezes nem chega já também no mercado, lá do distribuidor, porque está com esse tipo de manchas, né, que a gente chama, né? Então, nós temos essa questão aí, né? Tá? Então, como é que a gente pode atuar nesse processo? Tá? Então, em uma conversa com o meu colega lá, o professor Gabriel Pauletti, né, nós estávamos discutindo ali o efeito antifúngico, né, de produtos naturais, entre eles os óleos essenciais, né? Óleos essenciais são compostos vindos, né, orgânicos, né, vindo de plantas, são aqueles compostos que dão cheiros, né? Então, quando a gente sente o cheiro de um orégano, por exemplo, é decorrente de um composto que está presente no óleo essencial, né? E esses compostos têm uma atividade fantástica antifúngica. No entanto, eles são muito lábeis quimicamente, né? O que significa isso? Eles são compostos que se deterioram muito facilmente, né? Então, eles não podem ser usados com uma efetividade tão boa a longo prazo, né? E tem já uma estratégia, né, que é bem difundida já na ciência há um bom tempo, que é proteger essas moléculas, né, na forma de cápsulas, né? A gente, assim como um medicamento lá, né, que a gente protege ele em cápsula, esse medicamento, você pode também encapsular esse material, né? Então, aí vem a questão do desafio acadêmico, né? Então, a minha primeira aluna de mestrado na biotecnologia, né, logo que eu ingressei no programa, né, em 2017, nós estávamos discutindo um projeto, né? E aí essa moça, que é a Gabriela Antonioli, né? Ela é de uma família que vem de produtores, né? Então ela também tinha esse interesse, né? Eu quero fazer algo que eu já conheço, né? Né? E aí a gente pensou, não, então vamos entrar nesse ramo aí, né? Vamos colocar nosso conhecimento de química aqui, né? Vamos trabalhar com materiais, nanomateriais, né? Então a proposta aqui foi, né, resumidamente, né, a gente proteger óleos essenciais, né, através desse processo de nanoencapsulação, né? O que é isso, né? A gente usar um polímero, né? E esse polímero vai englobar, né, pequeníssimas gotículas, né, no tamanho de nano, né, e proteger esse material, que depois a gente pode utilizar ele, né, esperando ter a mesma ação, né, ou ação parecida, ou até melhorada, né. Então, qual que é o objetivo, né, quando a gente encapsula um nanomaterial? É ter aumento da estabilidade desses compostos, né, essa proteção contra fatores ambientais, então, ou evitar uma oxidação, né? Aumento da eficiência, como é que se dá esse aumento da eficiência, né? Pela redução da quantidade, a gente pode reduzir a quantidade desse material, né? Ou também, né, através da liberação controlada, né, dessas moléculas bioativas, né? Então, você expande o tempo de ação delas, porque você espera que elas sejam lentamente sendo liberadas, né, e tendo a ação esperada, né? Então, esse trabalho aqui foi um trabalho que iniciou ali em meados de 2017, foi finalizado no final de 2019, né? E o que basicamente
para situar o que significa, né, esses nanomateriais, né? Então aqui só um gráfico que representa, né, uma escala de dimensões aqui, né? Começando com uma bolinha de tênis aqui, né, na escala aqui de centímetros, né? Até nós chegar em escala molecular, aqui que nós estamos falando aqui na escala de angstroms, né? E quando nós falamos em nano, né, 10 a menos 9 metros, né, nós começamos aqui, né, na dimensão ali de, por exemplo, da molécula de DNA, né? Até 100 nanômetros, que seria mais ou menos a dimensão aqui de um vírus, né? E esse material que eu estou comentando com vocês está aqui, né, nessa dimensão aqui, de 1 a 100 nanômetros, né? Então, essa pequena escala, né, o que ele traz de vantagem, né, referente, por exemplo, a uma escala maior aqui, que nós estamos aqui no milímetro, no micrômetro, né? Como eles têm uma maior relação área, né, o material, isso aumenta a eficiência também, né, do produto, tá? Certo? Então, uma das características, por exemplo, né, você consegue aumentar a difusão desses materiais também, né, uma maior dispersão desses materiais também por área, por exemplo, né? Então, tem essas vantagens aí, né, para citar entre algumas, né? E nesse quadro aqui a gente mostra alguns tipos de nanoencapsulação que existem, né? Então você pode ter micelas, que é um processo em que você tem moléculas de surfactante protegendo, né, essas nanopartículas, é basicamente aquilo que a gente faz em casa quando está lavando louça, né? Uma ação detergente, né? Propriamente as nanocápsulas, que são películas, né? São polímeros que vão englobar aquele núcleo, né, contendo os compostos bioativos, né? Ou nanoesferas também, que a gente chama, que são estruturas mais sólidas, onde o material polimérico está juntamente na mesma massa ali que o composto bioativo, tá? Ou também na forma de lipossomas, né, onde nós temos praticamente como se fossem estruturas micelares, porém com inversão de fase, tá? Então, essa aqui é a ideia mais ou menos de tamanho dessas nanocápsulas, né? Tá? Muito bem, então, que composto bioativo nós vamos utilizar, né? Então, já naquela época a gente já tinha conversado e nós sabíamos que o capim-limão, né, que é essa planta aqui, que muitos de vocês devem reconhecer, né? É uma gramínea, né? É um arbusto mediano, assim, né? Que muita gente toma o chá dessa planta, né? Também conhecida como capim-cidreira, erva cidreira, capim-santo, né? Ela é uma planta que, do seu óleo essencial, tá? Basicamente, uma porcentagem ali de 68% é composto pela essa dupla aqui que a gente chama de citral, né? Então, a dupla de compostos aí, compostos do neral e do geranial, né? E que nós chamamos de citral, né? São isômeros, né? E alguns outros compostos, alguns terpenos ou outras moléculas aqui, álcools como geraniol, nerol, citronelol em menor quantidade. Porém, o citral tem uma atividade antifúngica muito pronunciada, tá? Isso já é usado, né? Tem vários produtos já que contêm citral na sua constituição, né? Mas geralmente formulados de outra maneira, né? Certo? E outra motivação também, e vejam só, aqui já começa a entrar numa questão econômica, né? É que o capim-limão, né? Ele pode ser produzido, né? Ele tem várias produções ao longo do ano, então ele pode ser uma cultura, né, de subsistência ou de produção, né? E só para vocês terem uma ideia, alguns dados mais recentes, foram produzidos aqui em torno de 1.000 toneladas, né? Esse aqui é um dado de 2003, 2004, numa safra de 2003, 2004, só no estado do Paraná esse número aqui, né? Então, e a partir dessa quantidade de capim-limão aí pode se obter, né, baseado nessa quantidade, em torno de 16.000 quilos de óleo essencial, né? Por exemplo, aqui na universidade nós temos pesquisas também em que esse capim-limão pode ser usado para a produção de biocombustíveis também, né? Então ele é uma cultura que ele pode ser usado em vários aspectos. Você pode remover o óleo essencial, material que fica seco, você pode utilizar ele para fazer, por exemplo, etanol de segunda geração, né? Então, há uma cadeia produtiva aqui que pode ser, né, a partir dele, tá? Então nós escolhemos o capim-limão como sendo um dos óleos ali, né? Certo?
E então fomos para a produção, né? Basicamente, né, de uma maneira bastante geral, né? Não é um processo muito simples, até você otimizar tudo isso, né? Mas o que se faz é usar um polímero, né? Então aqui a gente escolheu o PLA, né? O ácido poliláctico. Por quê? Por ser um polímero biodegradável, né? Por ser um polímero biocompatível, né? Biodegradável porque ele é um composto ali, um polímero, né, que pode ser degradado por bactérias nas condições adequadas, obviamente, né, e biocompatível, porque ele não tem nenhuma, pelo menos não se conhece nenhuma ação alérgica, né, por exemplo, no nosso corpo, né, inclusive há, né, o uso de PLA, por exemplo, para peças, para plásticas ou, né, para substituição, por exemplo, de pinos de titânio em cirurgias, né. Então, dessa forma, ele é biocompatível, né? Então, nesse processo aqui de nanoencapsulação, a gente, então, obtém, né, uma solução contendo essas nanocápsulas, tá? Então, vejam só aqui que a gente consegue obter em grande quantidade. Hoje a gente já tem a tecnologia para conseguir produzir isso em grande quantidade, né? Então, praticamente aqui nós temos 1 litro desse produto, né? Então, a ideia aqui é que a gente consegue formular isso a partir de fontes renováveis, né, que é o PLA. Ele é um polímero que vem de fontes renováveis, ele é produzido a partir de xarope de milho, né, biodegradável, fácil escalonamento e alta estabilidade, né? Então isso é uma questão importante, a gente observa isso, ele tem uma alta estabilidade ao longo do tempo, tá? Só para exemplificar essa alta estabilidade, aqui tem um gráfico, né, que representa aqui uma análise termogravimétrica, né? Essa análise, o que ela faz? Basicamente, você analisa o comportamento de um material ou de uma substância, né, com o aumento da temperatura, né? Então, quão estável é esse material ao longo do aumento de temperatura, né? Nessa linha vermelha, por exemplo, a gente vê o óleo essencial puro, né? Ele é um óleo que ali em torno de 154 Celsius, ele já começa a evaporar, ele começa a se deteriorar, né? Então, esse gráfico para baixo está mostrando isso, está perdendo de massa, perda de massa, né? No entanto, nesses dois últimas linhas, aqui em azul e preto, a gente observa em azul o comportamento do polímero, né? Em preto, o comportamento do polímero mais o óleo, né? Então, vocês veem que é muito similar ali o comportamento, né? Eles só começam a perder massa, digamos assim, se degradarem, né, a uma temperatura acima de 250 graus Celsius, né? Então isso mostra bem como esse encapsulamento consegue de fato proteger esse óleo essencial, né? Tá. Certo? Aqui é uma imagem que mostra como são essas nanocápsulas, né? Então essa é uma micrografia, né, uma análise de MEV, né? Nós temos aqui uns conjuntos de cápsulas, aqui um recorte da expansão dessas cápsulas, tá? Elas aqui estão em torno aqui de um tamanho de 100 nanômetros, né? Algumas um pouquinho maior, outras um pouquinho menor, mas uma média aqui de 100 nanômetros, tá? E com uma boa também, uma boa monodispersão também, ou seja, estatisticamente todas elas com um tamanho muito similar, né? E essa imagem aqui é uma imagem, obviamente, que não deu certo, mas eu acho bem bacana ela, porque ilustra bem o que é essa camadinha que está protegendo, como se fosse uma cápsula que tivesse aberta, que tivesse estourado, né? Então dá para ver bem essa película, né? Essa casca, né? Que está protegendo o óleo que estaria ali dentro, né? Muito bem. Então, feita a formulação, né? A gente fez todo um desenvolvimento aí, né? E nós precisamos agora, né, aplicar, né? Será que funciona essas nanocápsulas? Será que elas vão ter o mesmo efeito, né, de uma análise do antifúngico, né? Então, nós usamos aqui como nosso teste, né, a ação antifúngica contra o Coledoxron leosporides, né, que é o fungo causador da antracnose, né? Então aqui tem, por exemplo, maçãs, né, que estão com esse sintoma de antracnose, tá? E a gente então foi fazer a avaliação de duas maneiras. A gente começa a fazer a avaliação in vitro, né, diretamente no fungo, né? Boa parte dos trabalhos usam esse tipo de avaliação, né? É muito importante para a gente ver o primeiro processo, né?
Porém, há um desafio bastante grande aqui, será que é mostrar a eficácia em sistemas em vivo, né? Então, não há muitos trabalhos na literatura que vão adiante para mostrar essa ação em vivo, né? Porque isso, de fato, é um desafio, né? Há um bom trabalho em cima, né, para a gente conseguir fazer a reprodução e mostrar essa atividade, certo? Então, a gente foi também buscar essa atividade em maçãs, né? Então, aqui é um recorte, né, desse ensaio, tá? Onde a gente observa que, nessas primeiras colunas aqui, nós temos o crescimento, né, das lesões causadas pelo Coletótron, né, pelo fungo, causador da antracnose, né? Onde a gente tem simplesmente exemplos, tá? Aqui são apenas 3, mas a gente faz isso num número bem maior para ter uma boa estatística, né? Com antracnose juntamente inoculado com o fungo, né? Nesse segundo exemplo aqui são as maçãs inoculadas com fungo, porém com a ação do óleo essencial puro, apenas o óleo essencial, aquele que tem atividade antifúngica. E no terceiro exemplo aqui, a ação das nanocápsulas, contendo aquele mesmo óleo essencial, né? E aí é muito interessante para a gente ver que aquelas maçãs que foram tratadas com óleo essencial aumentaram a lesão, né? E aí nós temos um trabalho, né, do nosso professor Sérgio, né, que eles, no grupo dele, que mostraram isso, né, que ele relata, né, que o óleo essencial tem uma atividade fitopatogênica também, né? Ele é um bom agente contra o fungo, porém também ele ajuda a aumentar a lesão, né, na superfície da maçã, e isso faz com que o fungo aumente a sua penetre mais, né? Então vejam só, ele funciona muito bem in vitro, mas quando vai em vivo ele não teve aquela mesma ação, né? Mas nanoencapsulado a gente observa então, né, uma excelente ação aqui, tá? Certo? Aí vocês podem dizer, mas estou vendo uma mancha ali, né? Mas aqui a gente força, a gente coloca uma quantidade muito grande de fungo, né, que é para forçar a doença mesmo, né? Então, esse trabalho foi publicado, né? A gente conseguiu uma boa publicação com ele, a gente também submeteu uma patente, né? Então, é um trabalho que hoje, por exemplo, foi publicado no meados de 2020, e hoje ele tem mais de 50 citações, então isso é muito importante, porque mostra, né, para um trabalho de apenas científico, não de revisão, 50 citações é bem considerável, né? Então a gente fica muito feliz com isso, né? E naquele mesmo ano a gente conseguiu uma divulgação aqui na universidade, né? Então isso é importante também, né? A divulgação dos nossos trabalhos, né? No site da universidade. E foi graças a essa divulgação aqui no site da universidade, a respeito desse estudo, né? Que é uma revista de produção de frutas, que é vinculada ou produzida por uma sociedade ali de Santa Catarina, veio e procurou universidades. Olha, que legal isso aí, queremos, né, também mostrar isso na revista, né? Então foi bacana que a ideia era né, difundir essa pesquisa, né? Tá? Então, os impactos, né, obviamente, desse trabalho também, pensando em inovação, é que hoje a gente tem uma parceria via projeto do CNPq, na modalidade DAI, com uma empresa química, né, que ficou interessada, né, com a ideia de transformar isso em um produto, né? Então hoje a gente tem um projeto, né, com um doutor, né, para justamente trabalhar essa questão do escalonamento, né, produtividade, avaliação de outros óleos, buscar outras culturas para serem protegidas, né, certo? E também acho que, né, o impacto disso também é o apoio da FAPERGS, então em um projeto do pesquisador gaúcho, onde a gente dá continuidade a esses estudos também, né? Então graças a isso a gente consegue dar subsistência, né, ao projeto e ter mais alunos podendo participar e trabalhar nele, né? Certo? Então, só para mostrar rapidamente assim, qual que é a ideia da expansão, né? Então, hoje a gente está trabalhando nessas formulações, né? Com diferentes óleos, diferentes polímeros também, tá? Até mesmo pensar em modificações químicas desses polímeros, desses óleos, né? E aí fazer a ação em outras culturas, né? Outros frutos pós-colheita, né? Ou leguminosas, né? E aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, nós temos, por exemplo, pimentão, que é uma leguminosa ali bastante suscetível a fungos, né? Bastante se deteriora muito facilmente. E o morango, né? Que é um fruto aqui da nossa região que é bastante importante e muito perecível, né? Então,
para concluir, né, essa fala, né, eu gostaria de usar, então, justamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, onde que esse trabalho pode se encaixar, né? Então, dentro dos 17 objetivos, né, não quero ser muito, né, achar muito, mas eu acho que é um tipo de projeto que ele pode permear vários deles, né? Então, né, a gente pode ter erradicação da pobreza, vejam só, né, justificado lá pelo primeiro slide, né, que é a questão do desperdício, né? Então pode auxiliar nesse processo, obviamente, né? A questão da agricultura sustentável, né? Motivos bastante óbvios. Saúde e bem-estar, né? Principalmente na questão de saúde, porque a ideia é justamente substituir os pesticidas químicos, que a gente sabe que tem toxicidades atreladas, né? E tudo mais, né? A questão de água potável, por quê? Porque pesticidas são um problema, são uma fonte, né? De contaminantes de lençóis freáticos, de rios, né? Então, né? Na questão do trabalho decente e crescimento econômico, eu fico pensando que esses óleos essenciais podem ser uma matriz nova para as pessoas poderem produzir, né? Sair dessas matrizes já conhecidas na agricultura, né? E poder desenvolver outras matrizes, né? Então, o que mais, né? Na indústria, é uma questão de indústria, a gente pode desenvolver novos produtos dentro da indústria, né? Ainda na questão de comunidades e cidades sustentáveis, justamente pelo uso da sustentabilidade envolvida no projeto, né? Consumo e produções responsáveis também está atrelado a isso, né? Tá? Ação contra mudanças globais, pelo simples fato de a gente poder reduzir a pegada de carbono num tipo de projeto como esse, pelos produtos sustentáveis, né, renováveis, né? Vida na água também talvez não se encaixe, mas também tem a questão atrelada aqui, né, a qualidade da água. Vida terrestre também, eu acho que no momento que a gente consegue reduzir, pelo menos reduzir, né, o uso de pesticidas químicos, isso é bastante interessante, né? E também na relação das parcerias de implementação, né, que envolve universidade, envolve empresa, né? Eu acho que envolve produtores, né? Eu acho que tem uma cadeia bem interessante aqui, né? Então, por fim, né, a gente não pode deixar de agradecer, né, a pesquisa científica a gente não faz sozinho, né, a gente faz em colaboração, e esse é um trabalho bastante colaborativo, né, mas principalmente é um trabalho que se faz por alunos de pós-graduação, alunos de graduação, né. Então aqui uma foto, não a mais recente, né, do nosso grupo ali, né, onde nós temos aqui o Vinícius, né, que está fazendo doutorado, que é o responsável pelo projeto hoje, né? Nós temos a Camila também, que está atuando nesse projeto, mais ou menos na mesma área, mas atuando contra pragas, insetos pragas, né, o uso dessas tecnologias para insetos pragas. A Heloísa, que entrou recentemente, não está na foto, nós também vamos trabalhar envolvendo outra ação na agricultura, né? Nós temos os alunos de iniciação aqui, a Manuela, cadê? A Thaís, Manuela, Thaís, né, o Lucas também está aqui, que estão também alunos de iniciação envolvidos no projeto, tá? E não diretamente envolvidos no projeto, mas envolvidos em outros projetos, nós temos a Laura, o Lux, a Karen e a Bruna, que também estão envolvidos lá no projeto e ajudam, né, uma ação colaborativa, né? E, obviamente, os professores que ajudam, que trabalham junto nesses projetos, né, o professor Gabriel, o saudoso professor Sérgio, a professora Ana Paula, mais recentemente agora o professor Fernando, e a técnica Márcia, que também nos ajuda muito nesse processo, tá? E as agências de fomento, né, que obviamente dão recursos aí para a gente poder ter as bolsas, né, e poder também desenvolver o projeto, né? E, obviamente, a UX por nos dar esse espaço, nos dar essa confiança, né, para desenvolver projetos de pesquisa desse nível e poder colaborar de alguma forma, né, institucionalmente ou de maneira mais geral, né? Então, obrigado, e qualquer questão eu estou à disposição.